e como ministro do Evangelho eu vim até vocês nesta noite abordar um tema muito polêmico e que retrata um comportamento atual e corriqueiro e que tem se repetido em muitas igrejas: a substituição de Deus. Quero deixar claro que o intuito dessa reflexão é conduzir ao céu aquele que ouvir e der crédito a essa palavra. A Bíblia, queridos irmãos, ela nos ensina que nós devemos dar a Deus a devida honra em nossas vidas. E assim nós aprendemos que o primeiro lugar em nossas vidas deve imprescindivelmente ser ocupado pelo Senhor. Então, por que isso tem se tornado tão difícil de entender? Por que muitas pessoas não conseguem praticar? Porque muitas pessoas estão se afastando da presença do Senhor, estão substituindo a Deus com a sua busca desenfreada por soluções. Vejamos então, queridos, você que está com a palavra de Deus ao alcance de suas mãos, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10, verso 27, onde a palavra do Senhor nos diz o seguinte. Lucas capítulo 10, verso 27, onde a palavra nos fala: respondeu-lhe ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Vamos ler mais uma vez. Respondeu-lhes ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Queridos ouvintes, esse versículo, ele nos diz que o nosso amor a Deus, ou a sua manifestação, a manifestação desse mesmo amor, ela não deve ser praticada de forma condicional, admitindo compartilhamento ou substituições, mas de forma incondicional, ou seja, dando a Ele a manifestação de um amor indivisível e completo. Além disso, queridos, amar a Deus com todo o nosso entendimento significa entender o porquê da necessidade desse amor ser assim. Amar a Deus acima de todas as coisas é simplesmente, amados irmãos, garantir que Ele vai ocupar sempre o primeiro lugar em nossas vidas. Quando nós conseguimos amar a Deus de todo o coração, alma e pensamento, é muito difícil, queridos, é muito difícil que nós nos abalemos com as adversidades dessa vida. Sabem por quê? Porque nós nos tornamos plenamente satisfeitos e confiantes nele. Este é o nível de amor que ele espera de todo aquele que diz que o ama, aquele que diz que ama a Deus. É preciso nós entendermos, queridos amados irmãos, que Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Portanto, ele requer de nós a fidelidade e a plena confiança nele. Ele também zela por sua palavra, e tudo que ele nos promete em sua gloriosa palavra, ele cumprirá. Então nós podemos confiar, nós podemos crer nele, nós podemos permanecer e não simplesmente praticarmos substituições. Não, eu acho que não vai ser dessa forma, eu acho que não vai ser desse jeito, eu acho que vai demorar, não sei se Deus vai fazer, não sei se Deus pode, então eu me lanço numa busca desenfreada por soluções e culmino por me afastar de Deus, do seu compromisso e da sua obra. Em Mateus 6,33, a palavra diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vou repetir, Mateus capítulo 6, verso 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós priorizamos a Deus, como nós damos o primeiro lugar em nossa vida a Deus e aquilo que é pertinente ao seu reino, Ele supra todas as nossas necessidades, sejam elas quais forem. Ele simplesmente acrescenta cotidianamente
tudo em que precisamos em todas as áreas da nossa vida. Deus opera na nossa vida de maneira completa, suficiente, satisfatória e, quando necessário, de forma sobrenatural. A substituição que eu mencionei anteriormente, queridos, no início desse sermão, ela ocorre quando nós não entendemos, ou melhor, quando não se entende o porquê da necessidade de amar a Deus acima de tudo e de todos, bem como também de acreditar que Ele realmente pode, quer e vai suprir tudo o que precisamos para os nossos dias. Quando nos falta esse entendimento, nós acabamos por substituir a Deus. Então é necessário entender que nós não podemos simplesmente cruzar os braços e querer que Deus nos dê tudo sem o mínimo esforço. Não, não é isso que eu estou dizendo, nem é isso que nós devemos fazer. A nossa parte, ela deve ser cumprida, mas se por algum motivo não pudermos fazer, Ele fará por nós. A única coisa vedada a nós, meus amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, você que está ouvindo essa mensagem nessa noite, a única coisa que nos é vedada é deixar de servir e adorar ao Senhor. Disso Ele não abre mão. Deus é o nosso socorro bem presente no momento da angústia. Se nós adoramos a Deus, se nós servirmos a Deus, no momento em que a nossa necessidade se manifestar de forma até angustiante, nós podemos ter a certeza de que Deus vai manifestar o seu socorro a nosso favor. Isso significa dizer, queridos, que no momento em que alguma situação chegar ao ponto de nos causar angústia e dor, Ele virá nos socorrer imediatamente, porque Deus também é Deus de já. Não importa a origem, não importa o motivo, não importa o motivo em seja a dor da nossa angústia, preocupação, extrema dor, sofrimento, nada disso importa. Nós temos por parte dele a garantia absoluta de socorro. Tudo que você confiar a ele crendo, através da sua oração e da sua fé, você vai receber. A frase buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, queridos, ela significa que o governo soberano e absoluto de Deus e a nossa submissão a Deus deve ser prioridade em nossa vida. Nós vivemos ansiosos e preocupados por demais com as solicitudes da vida. E quando isso ocorre, nós acabamos substituindo a Deus. Nós nos lançamos desesperadamente na busca das soluções que precisamos alcançar, que deixamos de crer e confiar no cuidado de Deus e deixamos de lado todo o nosso tempo e dedicação e acabamos nos dedicando por demais nessa busca desenfreada, achando que nós vamos poder resolver tudo. A Bíblia nos ensina algo interessante, irmãos. Há tempo para todas as coisas. Então, o tempo que pertence a Deus, o tempo que nós devemos dedicar a Deus, ele não pode, em hipótese alguma, ser suprimido, porque ele, na verdade, é o único que permanece ao nosso lado quando nós, por exemplo, fracassamos. Ninguém se predispõe a nos acompanhar nos nossos desertos, no momento das nossas dificuldades extremas, no momento das nossas angústias. Os cônjuges somem, os filhos somem, os amigos somem, a família em geral some, mas Ele permanece. Ele fiel ainda nos sustenta nessas horas tão difíceis. A nossa maior preocupação, então, queridos, deve ser o quê? O nosso relacionamento com Deus. Nós devemos nos preocupar com a forma com que reconhecemos a Ele, com que o tratamos, com que o honramos. O primeiro lugar em nossas vidas deve ser dado a Ele. Os ímpios, amados, eles andam preocupados, buscando desesperadamente por coisas temporais, por coisas passageiras. Mas os seguidores de Cristo, aqueles que nele creem e obedecem a Deus, são convidados a buscar, antes de tudo, o reino de Deus e a sua justiça. E eu te faço uma pergunta nessa noite. Você que hoje está tendo a oportunidade de ouvir essa palavra, você que está tendo a oportunidade de ouvir essa mensagem,
O que é que tem ocupado o primeiro lugar na sua vida? O que é que você tem dado prioridade na sua vida? Segundo o apóstolo Paulo, querido, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 18, o nosso foco não deve estar nas coisas temporais e visíveis, mas sim nas invisíveis e eternas. Prestem bem atenção no que nos ensina o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, verso 18. O nosso foco não deve estar nas coisas temporais e visíveis, mas sim nas invisíveis e eternas. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Que palavra maravilhosa, que ensinamento maravilhoso. Quando conseguimos, meus amados, alcançar esse entendimento, esse nível de maturidade espiritual, nós somos capazes de desfrutar do melhor dessa terra e da paz de Deus que excede todo o entendimento. Buscar a Deus, o seu reino e sua justiça é tomar posse da prática da fé despertada em nós pela ação do próprio Deus. Nós cremos, praticamos e compartilhamos Deus, sua palavra e o seu reino. Aleluia. Nós só encontramos em Deus as saídas, as respostas, a transformação e a salvação de que nós necessitamos. Mas também, querido, nós podemos compartilhar com outros tudo isso. Ou seja, quando buscamos a Deus, cremos, confiamos e o servimos, não somente somos abençoados, como também nós nos tornamos abençoadores. O compartilhar da nossa novidade de vida, das nossas atitudes, das nossas palavras, das nossas ações, tudo em nós conduz àqueles que nos contemplam à presença daquele que reina e opera em nós tudo o que nós vivemos. Ou seja, se temos Cristo em nossa vida, compartilhamos o Cristo que temos e assim somos abençoados e também damos àqueles com quem nós compartilhamos a presença, a palavra, o agir de Deus, a oportunidade deles também serem abençoados. Por isso, como Jesus nos ensina, meus queridos amados irmãos, essa busca pela sua presença, essa busca pelas coisas de Deus e do reino de Deus, ela deve ser acertada e constante. Para que não apenas sejamos saciados e cheios, mas também para que sejamos capazes de saciar e encher em o nome de Jesus Cristo. Não devemos dar a Deus a primazia em nossa vida somente pelo que Ele fez, pelo que Ele faz e porque Ele fará por nós, mas também por aquilo que Ele pode fazer através de nós, na vida das pessoas que conosco convivem de alguma forma. Se você é abençoado, você se torna bênção, você se torna um abençoador. E assim aqueles que convivem, que participam do teu dia a dia, da sua vida, são também abençoados. Porque o Deus que existe em você, Ele transborda também para a vida daqueles que convivem contigo. Ele mesmo, Jesus mesmo nos disse que somos a luz do mundo e o sal da terra. Então como é que nós podemos ser sal se não temperamos a vida de ninguém? Ser luz se nós não iluminamos a vida de ninguém? Você, nesse exato momento em que essa palavra chega ao teu coração, você pode afirmar: eu tenho sido sal, eu tenho sido a luz. Quanta responsabilidade, queridos, Deus espera de nós. Deus pode contar contigo. Deus tem contado contigo. Você entende que você precisa se dispor a honrar e servir ao Senhor? O apóstolo Paulo nos ensina algo tremendo em Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13. Deus é o que opera em nós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. E eu vou repetir essa palavra e quero que vocês entendam o que é que Paulo está querendo nos ensinar. Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13. Deus é o que opera em nós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Aleluia! Que revelação essa palavra nos traz, que ensinamento maravilhoso essa palavra nos traz. Sabe o que isso significa, igreja? Sabe o que isso significa, ouvintes da palavra de Deus? Se recebemos a Deus, prestem bem atenção, se recebemos a Deus em nós, e assim o Espírito Santo, que nos dá esse entendimento e nos impulsiona a buscar a Deus e estar a seu serviço.
Se recebemos a Deus em nós, o Espírito Santo é quem nos dá esse entendimento e nos impulsiona a buscar a Deus e estar a seu serviço. O priorizar a Deus e dar importância ao reino de Deus e à sua obra, queridos, ele nada mais é do que o reflexo de quem tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus habitando em si mesmo. Ou seja, o que nos move a honrar a Deus, o que nos move a priorizar as coisas de Deus é o fato do Espírito Santo de Deus habitar em nós. Ele nos conduz à presença de Deus. Quem ama a Deus em espírito e em verdade, não rejeita a Deus, nem se furta de fazer a sua obra. Simples assim, dessa forma e desse jeito. Se você tem o Espírito Santo, se você é templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, o Espírito Santo vai te impulsionar. Ele vai fazer gerar no teu coração a necessidade, a vontade de querer buscar a Deus e de querer estar a serviço de Deus e de se preocupar com o reino de Deus, de abrir mão de si mesmo para estar a serviço do Senhor. Então, queridos, nesse momento eu posso categoricamente afirmar uma coisa aqui tremenda, aqui e agora, que assim como o Espírito Santo habitando em nós nos conduz, nos leva à comunhão perfeita com Deus e a buscar e a servi-lo, quem nos afasta de Deus e do compromisso com Deus não é o Espírito Santo, mas sim o Espírito que reina nesse mundo. Se você é templo do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo é conduzido a honrar a Deus, a buscar a Deus pela presença do próprio Espírito Santo. Agora, se existe alguém te afastando de Deus, te tirando da presença de Deus por algum motivo, te fazendo buscar outras soluções, outras saídas que não dar a Deus a primazia da sua vida, não é o Espírito Santo, mas o espírito do mundo que ainda habita dentro de você. Então essa palavra chega até você nesse momento, não somente como estímulo, como ensino, mas como a repreensão do mal e a libertação da sua vida para que você possa ter uma vida de sucesso, uma vida abençoada em todas as áreas da sua vida. Se o Espírito Santo nos move e nos conduz à presença de Deus, o espírito do mundo, o espírito mundano, daquele que reina nesse presente século, ele nos afasta de Deus. Medite bem. Medita bem naquilo que você está ouvindo. Você tem andado em intimidade com Deus ou você tem se afastado dele? Você tem sentido o desejo no coração de orar, de ler a palavra, de estar na casa de Deus, de fazer a obra de Deus? Ou simplesmente um esfriamento total e pleno tomou conta do teu coração? Antes do Senhor nos exaltar a buscar o seu reino e a sua justiça, ele nos revela a inutilidade de se viver ansioso e preocupado com as coisas temporais dessa terra. Sabe por quê? Porque as preocupações demasiadas com as coisas da vida cotidiana e as suas solicitudes são, na verdade, um reflexo da falta de fé e confiança plena no cuidado e na fidelidade do Pai das Luzes. Porque Ele conhece os seus filhos. Ele nos conhece, e Ele nos conhece de tal forma que Ele conhece todas as nossas necessidades. E o Pai se preocupa com seus filhos, e por isso Ele tem a plena capacidade e a condição, e assim tem feito com aqueles que o têm honrado com a primazia de suas vidas, de suprir todas as suas necessidades em todas as suas áreas. Então, meu querido ouvinte, você que está recebendo essa palavra que está fazendo você meditar no seu comportamento e na sua atitude. Sim, nós devemos trabalhar e lutar para tomar posse da nossa Canaã terrestre, mas principalmente da Canaã celestial. Nós devemos sim buscar o suprimento da nossa vida cotidiana através do trabalho das nossas mãos. Nós precisamos sustentar a nossa casa, a nossa família, nós precisamos pagar as nossas contas, nós precisamos ter o direito de satisfazer os desejos do nosso coração, de um dia de lazer e de paz, mas isso não pode estar acima da tua busca pela Canaã celeste, ou seja, pela tua salvação. Porque tudo na face da terra é temporal. Então aquilo que é temporal não pode ocupar o primeiro lugar na sua vida. Se você almeja o céu, o primeiro lugar na sua vida tem que ser honrar a Deus, buscar o seu reino e a sua justiça. E eu te pergunto novamente, qual é a prioridade que você tem dado à sua vida?
O que é que você tem listado como coisa mais importante na sua vida? Quem é que está ocupando o top da sua vida, o primeiro lugar? Uma coisa mundana, passageira, temporal, ou o próprio Deus que pode fazer tudo por você nessa terra e no porvir? A quem você tem dado prioridade? Qual é o desejo que reside no teu coração? O desejo de buscar a Deus, que gera sede da presença de Deus na sua vida, ou aquele desejo que está te afastando de Deus, te colocando simplesmente na busca desenfreada dos prazeres da terra e daquilo que a terra pode te produzir? Quem tem a Deus, querido, como Rei e Senhor em sua vida, colhe os frutos do sucesso, porque a provisão de Deus em retribuição à sua fidelidade se manifesta em todas as áreas de sua vida. Deus é suficiente para suprir todas as suas necessidades quando você não puder prover. Nada pode te afastar de Deus. Então o que é que você está fazendo longe de Deus? Por que você está nessa vida desesperada, desenfreada, angustiado, buscando soluções como se você fosse capaz de resolver tudo? A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Não se furte de dar a Deus o tempo que pertence a Deus. Não se furte. Não roube a Deus, tirando de Deus o tempo que você deve dedicar a Ele. Já imaginou se Deus não nos desse atenção? Se Deus não tivesse um tempo para nos ouvir, para nos guardar, para nos livrar, para nos curar, para nos socorrer, para nos estender a salvação, o que é que seria de nós? Vocês acham que o homem, a mulher, o jovem tem condição de viver sem Deus? Lê do engano. Ninguém tem condição de viver ou vencer sem a presença de Deus. Eu quero te trazer à memória uma coisa. Estávamos ontem na igreja meditando sobre o Salmo 51. E o Salmo 51 ele retrata um momento em que Davi peca contra Deus. Mas quem era Davi senão aquele a quem a Bíblia afirma? Um homem justo, um homem escolhido, ungido por Deus, um homem segundo o coração do próprio Deus. Mas que no momento que deixou de ocupar o lugar em que ele deveria ocupar, no momento em que deixou de fazer o que ele deveria fazer, aquilo que ele foi ungido para fazer, ele se submeteu às tentações dessa vida. A palavra vai dizer que Davi deveria, como rei, estar à frente da batalha, liderando o seu povo, uma batalha que estava sendo travada naquele exato momento, mas ele achou que naquele dia ele poderia se excusar, se furtar da responsabilidade que pertencia a ele. Então ele optou, ele achou melhor, ele achou que ele podia simplesmente ficar no palácio descansando. E ele falou assim: vou passear hoje, vou curtir, vou tirar folga. E o texto vai dizer que ele, passeando pelo palácio, ele viu a Betseba, mulher de Urias. E assim cobiçou aquela mulher, e possuiu aquela mulher, e engravidou aquela mulher. E o fato de ele estar ali agora preso ao seu pecado praticamente levou à angústia. Querido, quando nós não estamos onde deveríamos estar, somos presas fáceis para os laços que o inimigo prepara para nós. O seu lugar é na presença de Deus. Não saia da presença de Deus. Não saia da comunhão de Deus. Fora da presença de Deus e da comunhão de Deus, os laços se estendem diante de você e você cai, você peca. Porque fora da presença de Deus você não tem força, você não tem distinção, você não tem sabedoria, a sua unção foge, a sua maturidade vai embora. Um homem e uma mulher fora da presença de Deus, um jovem fora da presença de Deus, é presa fácil para Satanás. Davi viveu momentos angustiantes por causa dessa sua falha. E essa sua falha respingou em toda a sua casa, respingou no seu reinado, respingou no seu compromisso, nas suas atitudes para com Deus. Que nós possamos então nesta noite meditar nessa palavra e nesse exemplo, que nós devemos estar aonde Deus projetou para que nós estivéssemos. O nosso lugar é na presença de Deus, adorando a Deus, dando a Ele a primazia de nossas vidas, honrando ao Senhor com o que há de melhor em nós.
Então que essa palavra ela possa te despertar. Você que está distante de Deus, você que tem substituído a Deus, você que tem achado que pode resolver todas as suas questões, as nossas soluções estão na mão do Senhor. E vem da mão do Senhor. No momento do nosso deserto, no momento de todas as nossas dificuldades, nós podemos confiar em Deus, porque se confiamos e permanecemos nele, ainda que não possamos produzir a solução, ele produzirá por nós. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, que Deus vos proteja e que possa falar de maneira tremenda e poderosa ao teu coração. Aqui mais uma vez o pastor Paulo Júnior, do Ministério EPAD, Travessa Cabral, número 100, Guaratiba, e colocando como canal de bênção através do qual Deus tem falado ao seu coração, e eu creio que nessa noite não foi diferente. Estou à sua disposição e se você quiser nos honrar com a sua visita, você tem já aí o nosso endereço. Os dias de culto na nossa congregação é terça-feira, quinta e domingo. Terça-feira, estudo da palavra. Quinta-feira, culto de libertação. Domingo, culto de louvor e adoração ao Senhor, sempre às 19 horas. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, tenha uma boa noite e que Deus possa falar melhor ao teu coração em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.